Fala pessoal, eu me chamo Paulo Júnior, você está no meu canal, um canal que a gente vai falar sobre teologia, vida cristã e a gente também vai fazer resenhas de livro aqui nesse canal. Você está no nosso primeiro vídeo e, portanto, você que está assistindo o vídeo desde o início aí, se você puder deixar pra gente o seu like no vídeo, não se esquecer de se inscrever no canal, vai ser uma coisa muito importante pra gente, que a gente quer manter essa regularidade, postar vídeo toda semana. Então, no nosso primeiro vídeo, nós vamos fazer uma resenha sobre esse livro, um livraço. O título do livro é Com Toda Pureza. É de um pastor inglês. É um livro que fala sobre lascívia, pornografia, traição. Fala tanto sobre o jovem que tem dificuldade com a pornografia, como um casado que tem dificuldade com a pornografia. Então é um livro muito interessante mesmo para você que tem esse problema de pornografia, você que está com problema com masturbação. Então você não pode ficar de fora da leitura desse livro. Você, como diz, um teólogo que a gente gosta muito aí, Jonas Madureira, não pode passar dessa vida sem ler esse livraço. Então, falando um pouco sobre o livro agora, como eu cheguei a esse livro, primeiramente, é um livro da editora Fiel, uma editora muito conhecida no Brasil. Então, eu conheci o livro através do Instagram, de uma pessoa que estava postando, falando sobre o livro. E quando você vai ler esse livro, por ser um autor europeu, você não vê tanto sistematização, sabe? Muita regra, do tipo, faça determinada coisa e você vai ser livre da pornografia, faça determinada coisa e você vai ser livre da masturbação. Então é um livro que tem um aspecto um pouco diferente de outros conceitos da pessoa querer se afastar da pornografia, como normalmente a gente vê pela internet. Então o livro é dividido em 7 capítulos, se a gente for contar a introdução e a conclusão desse livro. Então, inicialmente, o autor mostra alguns fatores que estão colaborando com o crescimento da pornografia. E o primeiro que ele fala no livro é por nós termos hoje uma sociedade muito permissiva, muito livre. E isso, o autor vai falar mais sobre isso no livro, para ele tem feito que o crescimento da pornografia seja ainda maior. E a segunda coisa é a internet. Então a permissividade e a internet livre tem feito com que esse alcance da pornografia aos jovens, aos adolescentes, cada vez mais novos, seja muito mais rápido. Então ele passa a introdução toda falando sobre isso. Então isso é muito interessante para você ver, aos olhos de uma pessoa que de fora, que não tem o problema, como ela vê esse avanço da pornografia. Então, no primeiro capítulo o autor apresenta o primeiro elemento-chave para você se livrar da pornografia. São 5 elementos durante todo o livro que ele vai falando sobre esses elementos. E o primeiro elemento é a repulsa à pornografia. Então o autor ele é muito enfático, ele fala que você não tem como ser livre da pornografia se isso não se tornar uma repulsa, uma coisa que você fique assim enojado. Se você não tiver isso, você não vai conseguir ser livre da pornografia. E ele apresenta 12 razões para você criar essa repulsa. Ele fala sobre a repulsa, depois ele fala assim, vou te dar 12 razões para você ter essa repulsa. A primeira, a pornografia destrói a sua visão do sexo. A segunda, a pornografia destrói sua visão sobre as mulheres. A terceira, a pornografia destrói sua visão sobre si mesmo. Enfim, são 12 razões. E o grande objetivo desse capítulo, então, é fazer com que o leitor perceba que a pornografia é algo repulsivo. Ponto. É isso. É basicamente isso. E ele, no decorrer desse capítulo, começa a mostrar também pra gente que existe uma vida além da pornografia. Ou seja, não é só 2 pessoas ali transando. É muito mais do que isso. A pornografia são 2 pessoas que estão ali transando e muitas das vezes tem problemas terapêuticos. A gente sabe que muitas pessoas que trabalharam com pornografia se suicidaram. Então ele começa a falar assim, existe uma vida além da tela. Isso. E aí no segundo capítulo o autor começa mostrando alguns gatilhos que levam as pessoas a assistir pornografia. E aí é uma parte muito legal,
Porque se você tem esse problema com pornografia, você vai poder notar o seguinte: o meu gatilho se passa por isso. E aí ele mostra, dentro do segundo capítulo, um monte de pessoas, relatos, sabe? Olha, o meu é por causa do tédio. Olha, o meu é porque surgiu uma oportunidade. O meu é por causa que eu estou muito feliz, muito empolgado. O meu é por causa que eu estou muito sozinho. Enfim, e o segundo capítulo inteiro ele vai falando sobre isso. Então, durante o restante do capítulo, ele vai mostrar as razões porque possivelmente as pessoas acabam assistindo a pornografia. Ou seja, ele mostra uma mensagem que muitas das vezes a gente não observa quando a gente usa a pornografia, quando a gente assiste a pornografia, do tipo, por exemplo, dentro desse capítulo tem uma parte que ele fala assim: a pornografia promete redenção. Aí ele vai explicando que muitas das vezes a pessoa, quando assiste pornografia, ela tá achando que aquilo ali vai trazer um tipo de salvação para ela, só que ele explica isso de uma forma bem teológica e muito, muito, muito interessante. Vamos progredir. No segundo capítulo, ele mostra que é necessário um real comprometimento se alguém quiser abandonar a pornografia. Então ele enfoca muito nisso. No terceiro capítulo, olha, se você não estiver comprometido nessa luta, se você não buscar pessoas para te ajudar, se você não se arrepender uma vez após a outra, você não vai conseguir ser livre da pornografia. E aí, quarto capítulo, ele vai mostrar as armas para você se ver livre da pornografia. E ele passa todo o quarto capítulo falando sobre essas armas, como a gente pode usá-la para a gente conseguir se ver livre disso. Então, nos últimos capítulos, o autor se concentra em mostrar que o grande fator que vai fazer com que as pessoas se vejam livres da pornografia não são somente as regras, não é somente o comprometimento, mas um novo amor, uma nova paixão. Ele começa a mostrar que se você não vê em Jesus algo precioso, se Jesus não for o que te der realmente esperança, se você não vê em Jesus algo que realmente te dê alegria, se Jesus não for aquele que você recorrer no seu momento de solidão, vai ser impossível você se ver livre da pornografia. E então, assim, o final do livro é a parte assim que eu achei mais interessante, né? Para quem tem esse problema, você vai perceber que ele começa a mostrar que é um reajuste dos seus amores, sabe? Não é algo tão simples como, eu vou fazer isso e pronto, nunca mais eu vou usar pornografia. Ele até mostra dentro do livro também, em um momento, um estudo científico de que se uma pessoa conseguir ficar 40 dias sem fazer aquele tipo de vício que ela tem, ela consegue se ver livre do vício. Então, assim, é um livro muito bom, um livro de um autor muito conceituado, né, no meio reformado. Então, assim, eu aconselho você que leia. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Se você puder, novamente falando, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, vai ser muito bom. E deixe seu comentário. Deixe seu comentário aí no vídeo, se você já leu o livro, se você vai ler o livro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a recomendar esse livro. Então eu recomendo muito, muito, muito esse livro. É um livro que com certeza vai te ajudar bastante. Valeu, pessoal, estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo da semana que vem, toda terça-feira. Valeu, tamo junto, um abraço.